Bom, sempre bom, né? Aprender mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre quem é Deus, o que Deus quer da gente, o que Deus espera de nós e o que podemos fazer para alcançar o reino que está prestes para vir. Amém? Bom, a gente vai continuar o livro de Tiago. A gente está no capítulo 1. Vamos finalizar agora o Tiago do capítulo 1, do 19 ao 27. Aqui a gente vai aprender sobre ouvir, falar e agir como cristãos. O autor aqui deixa 3 assuntos importantes para ser tratados de nós. Bom, vamos ler primeiramente do 19 ao 27, depois eu continuo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Estou na tua frente, irmão? Não, tá tudo bem? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Repetiu, irmão. Não. Para frente. Amém. 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa. Irmão, tá tudo bem, eu vou ler aqui. Assim tá tudo bem. Amém, gente. Aqui é tudo ao vivo. 21. Bom, eu vou começar novamente do 19, que assim fica mais fácil. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Bom, oremos. Senhor, viemos novamente a seus pés, nos prostramos diante de Ti, meu Pai. Te pedimos, meu Pai, que o que seja falado aqui, o que seja ministrado, meu Pai, o que seja pregado, através da Sua mensagem, da Sua palavra, que ela é viva e eficaz, entre em nossos corações, que entre como uma flecha em nossos corações, que nós conhecemos, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Santo Espírito nos dê sabedoria, discernimento do que vamos estar aqui aprendendo hoje, da Sua palavra, o que o Senhor quer conosco, meu Pai. Eis-nos aqui, meu Pai. Usa-nos, meu Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, Juan, você pode deixar para mim o 19, por favor? Amém. Bom, vou pôr isso aqui, senão vai ficar fazendo barulho. Bom, eu dividi em 3 pontos hoje a pregação para nós aprender, para que assim não seja tão pesada para nós. E o primeiro ponto que eu quero que a gente entenda, que ali é claro, o Tiago deixa claro para nós, é o domínio da língua e controle das nossas emoções. Que Tiago diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Por que o Tiago está dizendo isso? Por que o Tiago disse isso naquela época? Porque muitas pessoas, assim como nós hoje em dia, a gente não espera. Quando uma pequena discussão em casa, ou uma pequena palavra de um amigo, um aconselhamento, você não espera para responder. Você age no calor do momento, na flor da pele. E quando você age assim, com essa intenção, acaba ofendendo uma pessoa, mesmo você tendo razão. O que eu quero dar um exemplo para vocês entenderem. A gente, às vezes, tem um pensamento intrusivo, né? Que às vezes sai assim na flor da pele, você acaba fazendo e acaba errando. Mas uma pessoa fica brava com você por algo que você fez. Você deixou cair um copo, você deixou cair um talher, você sujou um pano de prato em casa, algo do tipo.
A pessoa viu que você fez aquilo. O que é o mais certo dela fazer? Chegar e falar, você errou, olha, vamos limpar isso aí, vamos arrumar essa bagunça, porque já aconteceu, não tem mais o que ser feito. O leite já derramou no chão, não tem como mais voltar para a jarra. Mas o que acontece normalmente? A pessoa olha e já começa, tá vendo? Você é um estabanado, você é uma estabanada, você não presta atenção, parece que você está dormindo, olha o que você fez, olha o que você está fazendo. Isso é como a gente age com os de dentro. Mas se for uma pessoa de fora, você não diz nada. Você trata bem, você releva. Isso deveria ser o contrário. A gente deveria tratar bem os de dentro. A sua família, a sua casa, é onde você passa o maior tempo junto. Você passa tempo com quem? Com os de fora ou com os de dentro? Quem que convive com você dentro da sua casa? Os de fora ou os de dentro? É os de dentro, gente. A gente faz tudo o contrário. A gente trata mal os de dentro e trata bem os de fora. E é isso que Jesus ensina a gente. É isso que Tiago quer dizer para nós. Irmãos, paciência. Cuidado com o que você fala, o jeito de agir, o modo de agir. Você não vai ajudar ninguém assim. Vocês não conseguem ajudar. Porque vocês vão ficar irados. E a ira não provém de Deus. Essa ira de nós, a ira humana, não provém de Deus. Porque a gente vê no versículo 20 que Tiago diz, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Imagina se Deus tratasse nós assim, como a gente trata as pessoas perto de nós. Já pensou? Se Deus fosse essa pessoa? Porque às vezes você fala, eu estou certo, eu tenho razão. Eu tenho que falar. Não, porque não pode fazer isso não. Olha aí, de novo fez isso, estabanados. Imagina Deus tratando a gente assim. Todo dia. Chega um momento que você vai falar, cara, não dá. Não consigo seguir não. Eu sou assim, eu sou errado, eu sou todo errado, sou todo imperfeito, todo torto. Deus não quer isso de nós. E a gente não pode tratar as pessoas assim, com essa justiça humana, a nossa justiça. Porque o certo a se fazer é da mesma forma como você trata um de fora. Se a pessoa quebra um vaso na sua casa, um copo, ela deixa cair no chão, você fala o que para ela? Não tem problema, a gente limpa, a gente arruma. Quebrou já mesmo, não tem problema. É assim que a gente tem que tratar. Não só os de fora, mas os de dentro. Principalmente os de dentro. Não sejamos assim. É isso que o Tiago está explicando aos irmãos. Porque naquela época, os irmãos estavam certos, os irmãos tinham razão, mas eles não pensavam. Saía respondendo sem pensar, agia de forma errada, de forma bruta, falava, ficava virado. Porque quando você vai discutir com alguém que está nervoso, isso já aconteceu com muitos aqui, imagino eu, comigo e com a minha esposa já aconteceu. A gente está numa pequena discussão matrimonial, acontece algo, a pessoa te responde de uma forma, em vez de você pensar para responder, você responde à altura. E você perde a razão. Porque aí são duas pessoas nervosas, duas pessoas iradas, ninguém vai escutar nenhuma. Uma vai acabar fazendo o quê? Julgando a outra, falando mal, xingando, que é o pior, acaba xingando uma outra, que aí chega num nível baixo, que aí você já não quer arrumar, já não quer arrumar o problema. Você que agora quer destruir mesmo, você quer acabar com a pessoa. Então você começa a julgar a pessoa, começa a levar a pessoa para um lugar errado, pôr a pessoa para baixo, você quer vencer, vai vencer da forma errada. Não é assim que vence, não é assim, nunca vai ser. Jesus nos ensinou, estendeis as mãos, estejam ali para os amigos, estejam ali para as pessoas, não sejam tão julgadores, julgue a pessoa com a reta justiça de Deus. A reta justiça de Deus é ensinar a pessoa e não maltratar a pessoa. Deus não maltrata ninguém, a gente maltratamos nós mesmos. Deus não precisou disso, Jesus veio, Jesus ensinou. Os fariseus maltratavam, os fariseus faziam tudo errado. Religiosidade. São muitos religiosos. Querem usar a palavra a seu favor. Mas de nada adianta, não tem Deus nisso. Porque eu faço, eu sou. O que a Nicole diz aqui? Às vezes a gente coloca num pedestal, a gente coloca num lugar alto que não nos pertence. Não nos pertence a nós, pertence a Cristo Jesus. A gente serve a Ele, a gente segue os passos dEle. A gente fala aqui para todos, eu sigo Jesus, eu sou cristão, eu vou na igreja. Do que adianta você vir na igreja se você é um mau cristão fora dela? Aqui você é cristão, você pode intitular o que seja. Glória a Deus por isso, mas e fora daqui? Imagina o exemplo que você está dando para as pessoas fora. A pessoa olha para você e fala, cara, aquele cara vai na igreja. E fora da igreja você está o quê?
talvez num bar, xingando, maltratando, falando de coisa mundícia, de coisa do mundo. Onde está Deus nisso? Mas você tem a cara de pau de falar que é cristão ainda, porque vem na igreja no domingo. E de segunda a sábado, você está no vale da morte. Deus pode salvar nós. Jesus pode nos lavar. Se a gente arrepender de coração e sermos humildes de aceitar que somos pecadores, que somos falhos, porque todos nós é falhos. Os nossos pais falhou com nós. Os nossos filhos vai falar com nós. Os nossos tios falhou com nós. A gente falha o tempo inteiro com todas as pessoas. A gente não é perfeito, gente. Não somos. Buscamos ser perfeito em Cristo Jesus. Mas somos imperfeitos. Eu até brinco, às vezes parece que a gente está com o pé quebrado, aí o pé cura, aí o outro dá errado também. Aí você começa a andar manco. Porque assim somos nós. Somos pessoas mancas em Cristo Jesus. Mas temos que nos santificar em Cristo Jesus, saber que é por Ele, é através dEle. A gente erra e não sejamos orgulhosos. Entendemos que possamos ser claros. Todos nós vamos errar uma hora. Erramos com coisas pequenas, às vezes coisas maiores. Maltratamos pessoas que não deveríamos. Mas sejamos honestos. Fazemos exemplos. Qual é o exemplo de fazer com a pessoa quando a gente erra? Pedir perdão. Ser misericordioso, assim como Cristo Jesus é com a gente, assim como Deus é, assim como Deus foi no Antigo Testamento, assim como Deus é. Ele é, sempre vai ser, eternamente. Deus é Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém que está aqui. Ele é Deus. Às vezes as pessoas acham que eu não vou entregar a vida para Jesus. Porque você acha que você está fazendo um favor a Jesus, você acha que Jesus é um amuleto, eu não sei o que a gente acha às vezes. Deus não precisa de nós. A gente tem que entender, é o que a Nicole diz, que a gente tem que aprender, como a gente aprende quem é Deus. Quando você aprende quem é Deus, você se entende. Você fala, cara, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Ele não precisa de mim. Quantas vezes a gente já viu isso nas palavras, nas passagens? Deus pode usar até uma mula, porque Deus usou uma mula. Não dizendo que nós somos uma mula, viu, gente? Não é isso o exemplo, tá? Não somos mula. Mas é um exemplo que eu estou dando, Deus usa quem Ele quer. Deus pode usar um ímpio, pode usar um cristão. Porque se a gente que é cristão, a gente que está numa igreja, a gente que lê, a gente que entende a palavra, a gente não vive através dela, Deus vai usar os de fora. Às vezes já aconteceu, quantos testemunhos a gente vê de pessoas falando que estavam num bar, que estavam em uma discoteca, que estavam num show, e uma pessoa que está lá que não é cristã, Deus usou ela para dar uma palavra para essa pessoa. Fala, o seu lugar não é aqui. Deus usou a pessoa dali. Quer dizer que a pessoa é cristã? Não, mas Deus usa quem Ele quer. E assim vai ser. Então, irmão, sejamos tardio para irar. Tenhamos paciência. Algo que a gente pode fazer, que isso é algo que vocês têm que tentar fazer, que eu fiz comigo e deu muito certo, é fazer a pergunta antes de responder. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Eu tenho certeza que você não falará depois que você fazer essa pergunta para você. O que Jesus faria? Você não vai xingar a pessoa, você não vai tratar mal a pessoa. Às vezes você vai ficar com raiva internamente, vai ficar quieto em silêncio, deixar passar, esfriar. E depois você chega na pessoa e fala, e aí? Porque se a pessoa estiver errada, a pessoa vai entender. Mas na hora do calor do momento, ali na hora da fúria, não, vai ser pior. Não vai ter palavra, não vai ter conversa. Os relacionamentos hoje em dia acabam por quê? Exatamente por isso. As pessoas hoje em dia parecem fast food, que é tudo na hora, tudo resolvido na hora. E muitas coisas não são assim na nossa vida. Muitas coisas têm que ser devagar, conversado, ter paciência. Tem que exercer paciência, exercer a misericórdia. Saber que tudo tem um tempo de Deus, tudo é no tempo dEle. De nada adianta, você pode estar certo. Que às vezes a gente é assim, a gente acha, eu estou certo, eu tenho que falar. Não. Temos que ouvir, escutar e depois responder. Porque se você percebe, você conhece a pessoa que você tem do lado, a gente conhece quem que a gente mora junto, a gente conhece o amigo que a gente tem. A gente convive com ele, não é uma pessoa estranha. Quando é uma pessoa estranha, você não vai tratar de uma vez. A pessoa te fala algo, você fala, ué, essa pessoa me falou algo aí esquisito, né? Deixa eu parar para pensar um pouco. Você não vai responder na hora. Você responde quem você conhece. E esse é o problema. A gente tem que escutar, parar, pensar e depois responder, porque se você conhece a pessoa que você tem do lado, quantas vezes você já discutiu em vão? Quantas vezes você seguiu o mesmo caminho que você vai seguir agora e nada aconteceu, nada mudou?
sempre do mesmo jeito, sempre acaba em briga, confusão, discussão, não dorme sem falar, dorme sem conversar. É exatamente isso. Por isso que Jesus nos ensinou a mansidão, sejamos mansos como Cristo foi. Entendemos, leiamos sobre Jesus, vemos quem Jesus foi, quem Jesus é, e como Ele virá, que virá de forma diferente, virá na sua glória, na sua honra. Sejamos pacientes, irmãos. Tenhamos a misericórdia de Deus que tem por nós todos os dias. A gente acorda todo dia, todos os dias a gente tem que dar glória a Deus por estar vivo. Quantas pessoas estão clamando em leitos de hospitais por apenas mais um dia de fôlego de vida. E a gente aqui podendo sair, andar, falar, caminhar, podemos ir nos nossos trabalhos, sabe? Isso é bênção de Deus. Porque se a gente entende que Deus dá vida, Deus também pode tirar. Imagina essas pessoas que estão no hospital clamando. Não que a gente vai estar lá, não estou falando sobre isso, não é sobre isso. Mas é para a gente pensar um pouco, sabe, pôr na nossa cabeça que tem situações piores. Existem sempre situações piores que as nossas. A gente não é um alecrim dourado, não. A gente somos falhos, gente, somos imperfeitos. Temos que entender que às vezes a gente tem razão e às vezes não. E a maioria das vezes não. A maioria das vezes a gente está errado. E agimos por impulsidade. E quando agimos por impulsidade, vai nos levar à queda. Foi assim sempre. Com todos os homens de Deus na Bíblia. Todos os homens, quando achou que eles faziam através deles, as coisas fluíam através deles, caíram. Porque nunca vai ser, nunca é. É sempre através de Cristo Jesus, sempre através de Deus. É o Espírito Santo que nos mostra isso. O Espírito Santo habita em nós e nos revela isso. Somos falhos. Tudo de bom que há em mim é Cristo Jesus. E o que há de ruim sou eu mesmo. Segundo ponto, do versículo 21 ao 25, obediência prática à palavra de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. No versículo 21, pode voltar lá para mim, irmão, por favor? Amém. Que Tiago diz o que para a gente? Diz o que naquela época? O que ele quis dizer para os cristãos naquela época? Portanto, livre-se de toda impureza moral. A gente já sabe, tudo que é impureza não é de Deus, é impuro. O que é impureza moral? A gente vê isso no mundo hoje em dia. Pessoas xingam, brincam com coisas imorais, com coisas que não é de Deus. A santidade é de Deus, mas coisa imoral não é de Deus. E da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Qual é a palavra, gente? Qual que é a palavra que está implantada em vocês? O que o Tiago está falando aqui? Qual que é a palavra? O Evangelho, a quais vocês ouviram. Pratiquem a palavra implantada em vocês. É o Evangelho de Cristo. Essa é a palavra implantada em nós. Você lê a palavra, e é sobre isso que o Tiago está falando ali, para eles, ensinando a eles, falando. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O Evangelho é poderoso para salvá-los se você segue. Se a gente segue o que Deus quer da gente, o que Jesus quer de nós, a gente vai ser salvo. É simples, não é difícil. Mas para muitos parece impossível, porque amam o mundo, amam o pecado, amam a imoralidade sexual, amam as coisas imorais, tem prazer nisso. Quando vai falar de Deus para a pessoa, fala, eu não quero não, Deus não é para mim não. Deus, quem que é Deus?
E às vezes eu olho para essa tipo de pessoa e falo, cara, se a pessoa entendesse, sabesse um pouco quem era Deus, certeza que não falaria isso. Mas é o que a gente sempre fala, é o que eu falei, conversei com o meu pastor, com o pastor Felipe, conversei com a minha esposa, é o Espírito Santo que convence. Eu posso vir aqui pregar a Bíblia inteira para vocês, ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Falar sobre tudo que Deus fez, tudo de bom, tudo de maravilhoso que Deus fez, tudo de ruim que o inimigo faz, tudo de ruim que o inimigo imita Deus do lado errado, da forma errada. Quem seguiu os passos do inimigo foi levado ao inferno. Posso falar isso para vocês, que é lá o destino. Não tem problema em falar isso. Eu sei que muitas igrejas não falam sobre isso, não querem falar sobre o céu e o inferno. Gente, só tem 2 caminhos. Não tem terceiro. Não existe terceira via, não existe atalho. Não existe atalho. O atalho que existe é inferno. Para quem quer seguir atalho, o destino é inferno. Sei que é difícil de ouvir, é cruel às vezes ouvir, a pessoa está falando para o inferno, está mandando para o inferno. Ninguém está mandando ninguém para o inferno, você está indo sozinho, seja responsável. Pare de criancice, de agir como crianças, porque na hora de ouvir algo, falar, eu sou homem, eu sou mulher, tá tudo bem, eu posso, eu quero. Mas quando vai falar para onde que a pessoa vai, a pessoa fala, não, isso não é Jesus não. Jesus é bonzinho, amor, eu amo aquele Jesus, amor, Jesus que veio, que serviu, não. Parece que trata Jesus como um bebê. É o teu bebezinho, né? Aquelas bonecas hoje em dia que tem realista, né? O bebê chora, pede até mamar bebê. Parece que trata de Jesus assim. Jesus não precisa de nós, gente. Não precisa de nós. A gente precisa dele. E se você quer livrar do inferno, do lugar perdição, onde há sofrimento, eterno sofrimento. Não é passageiro. Muitas pessoas hoje em dia falam que o inferno é bom, porque lá não vai ter pastor X, não vai ter evangelho X, religioso X. Não se trata de quem vai estar lá. Se trata de como é lá. Como vai ser. Cruel, gente, é cruel. Essa crueldade que a gente vê no mundo, pedofilia, assassinato, guerras, é isso que vai ter no inferno. Não vai ver coisa bonita não, gente. Porque lá vai ter um céu aberto. Vai sim, vai ter chamas, enxofre. É isso que a Bíblia trata. Vai ter um diabinho com chifrinho. Nada disso. É sofrimento, tortura. Quem vai para lá vai ser torturado eternamente. É uma tortura. Imagina esse mundo perverso que é hoje em dia. O inferno é pior. O inferno é tratado muito pior que isso. A gente vê essas notícias hoje em dia. Pessoas sendo decapitadas porque professam Cristo Jesus como seu Senhor Salvador em países. A gente vê muçulmanos, nos países muçulmanos lá que estão professando Jesus, estão sendo perseguidos, mortos. A gente acha isso cruel. O inferno é pior. Você vê um pedófilo, pegou uma criança, abusou de uma criança. De uma criança. Você olha e fala, cara, como é possível? O inferno é pior. É isso que é, gente. É isso que Tiago está tentando explicar para eles. Que a palavra implantada em nós é poderosa para salvar. Salvar do quê? Salvar disso, desse caminho. Da perdição. Da perdição. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente os ouvintes, enganando a vocês mesmos. O que a gente vê hoje em dia? Muitas pessoas entendem, sabe, é conhecedor da Bíblia, vomita sabedoria bíblica, mas vive sabedoria de Satanás. Do que adianta isso? A pessoa fala, eu entendo que Deus diz, sejais santos, santifiquemos, pois sem a santificação não veremos a Cristo Jesus. A pessoa sabe disso. A gente não é leigo. E a pessoa também não é leiga, porque ela entende, ela sabe disso. É isso que o Tiago está falando aqui. Tiago não está ensinando quem não sabe. Essa palavra aqui que o Tiago fala, quando ele fala, não é para quem não sabe. Não é para quem não entendeu. Não é para quem está no mundo. Que você olha para um irmão do mundo e fala assim, essa pessoa não entende Deus, eu tenho que falar para ela de Deus. Não é isso. É os irmãos em Cristo Jesus que estavam ali presentes. Tiago está falando para eles. Sejam praticantes da palavra, a qual vocês conhecem, a qual vocês são conhecedores. É isso que o Tiago está falando para eles. Por quê? E não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque as pessoas sabiam que era errado e faziam mesmo assim.
Enganava eles mesmos. Tentava enganar a Deus, enganava eles mesmos. Os fariseus eram mestres nisso, os fariseus na época de Jesus. Orava, que era uma beleza. Jejuava, que a gente não tem nem conta, né? Parece que jejuava o ano inteiro. Só bebia água e eu comia mato, porque não é possível. Falavam isso, e cara de triste. Jesus fala, não seja como eles, entendedores, mas guias cegos. São guias cegos. Por que guia cego? Pessoa que segue, essa pessoa está perdida igual a ele. Ele está perdido e levando vários perdidos. E hoje em dia acontece exatamente isso. Teve um amigo que veio mandar uma mensagem essa semana para mim, semana passada, semana não, porque a semana não estava, mas semana passada ele mandou uma mensagem para mim, falando, eu não vou na igreja não, porque os pastores só querem saber de dinheiro, está roubando, não sei o que, eu não quero saber disso. Eu disse para ele, cara, isso não é novidade. A gente quer usar desculpa para não ir na igreja, até, olha, tem totalmente, sem desculpa para você usar para não vir na igreja. Deus vai aceitar? Eu acho que não, mas se você acha, é você e ele. Agora que você falar para mim, Thales, irmão Thales, eu não vou poder ir no culto hoje, por X questão, eu nem pergunto por que motivo. É você que tem motivo, não sou eu. Eu apenas aceito. Falo, irmão, tá tudo bem. Que Deus abençoe, estaremos orando por você. Amém? Jesus é contigo, espero que seja, e assim vai ser. Eu não posso fazer destino para ninguém aqui. Eu não posso falar que você vai para o céu, você não vai, você vai ser salvo. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas o mensageiro. É Deus que sabe, é Deus que decide, é Jesus que vai julgar. Cada um aqui é Jesus que vai julgar. Mas se você, na sua mente, está perfeito com Deus, eu dou glória a Deus. Sejamos responsáveis. Simples assim. É o que o Tiago está falando para eles. Vão enganar vocês mesmos. Esse irmão mandou para mim essas coisas de roubo de igreja, de desvio de dinheiro. Eu falei para ele, irmão, você já leu a Bíblia? Existe isso no Antigo Testamento, existe isso no Novo Testamento, isso não é novidade. Para Deus isso nunca foi novidade. Mas o que a pessoa quer? Desculpa. Porque a pessoa fala, eu não vou na igreja não. Aí põe tudo no mesmo balaio, põe tudo, o mundo inteiro dentro do balaio e fala, é tudo igual. Tudo igual. Aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê os filhos do sumo sacerdote ali, roubavam. Estavam pegando tudo que era de oferta para Deus, que era trazido ao altar de Deus para ser sacrificado, eles roubavam. Pegavam as melhores partes para eles. Filho do sumo sacerdote. Vocês acham que ele conhecia a palavra? Vocês acham que eles entendiam o que era certo e o que era errado ou não? Conhecedores. E o que o povo começou a fazer? O povo começou a parar de ofertar a Deus por causa deles. Falou, não, eles estão roubando de Deus. O que é a justiça própria? Não, eu não vou ofertar para esse cara não, porque está roubando de Deus. Não se trata disso. Você oferta a Deus. Você serve a Deus. Deus cuida, irmãos. Pode ser, para a gente olhando assim, para um lado humano, um olhar humano, é demorado às vezes. A gente vê essas coisas erradas e fala, cara, como pode? Deus, né? Deus não age, por que não age? E você quer agir no lugar de Deus, né? Porque é isso que às vezes a gente quer fazer. Fala, não, tem que lá dar uns tabefos nesse cara, ele está roubando Deus, vou ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, não. E é o que eu falo para todo mundo, eu falo isso para mim mesmo, em oração. Tudo que eu fizer de errado, eu espero pagar aqui em vida. E não depois. Eu quero colher as consequências dos meus erros aqui em vida, e não depois. Pois o julgamento vai ser severo, irmãos. Jesus não vai ser aquele bonzinho da Bíblia que a gente leu, não, no Novo Testamento. Jesus vai vir na glória, em toda a glória dele. Ele vai aparecer com a glória, não vai vir mais como um humano, vai vir na glória, vai vir para julgar. A Bíblia diz que ele vem para julgar, para buscar e julgar. Ele não vem para servir. Ele já deixou escrito, está escrito. O Novo Testamento está aí. As boas novas que muitos falam, as boas novas, está aí. Essas são as boas novas. Serve a Cristo Jesus. Siga o caminho de Cristo Jesus. E vocês verão a Deus. É isso a boas novas. Sejamos servos de Cristo Jesus. É sobre isso. Agora, no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Aqui, quando diz espelho, a gente tem que entender que naquela época não existia o vidro, né? Então não existia o espelho que a gente tem hoje em casa, né? Ele era feito normalmente de metal, né? De peças metálicas, de bronze, prata, ou no caso das pessoas que tinham dinheiro, né? Fazia de ouro, era feito de ouro. Então eles poliam bastante, né? Elevando o brilho da peça, até chegar a uma imagem que ficava satisfeita. Não é a imagem que a gente vê hoje em dia, que a imagem hoje em dia é o nosso reflexo. Exatamente quem somos. Naquela época não, naquela época era um pouco borrado, mas a pessoa ainda via, né? Se via. Então, quando aqui Tiago fala, ouvir a palavra sem praticá-la é como olhar no espelho de manhã. Quando Tiago fala aqui, ó, a questão que você vai, se assemelha àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Exatamente isso. Quando você pega assim, você ouve a palavra, você conhece a palavra, você está em casa, você olha no espelho, o teu cabelo está um pouco espatifado, você não está muito bom aparentemente, você sai de casa e não liga para isso. É esse o exemplo que o Tiago está dando aqui. Que a gente é exatamente isso, que aquelas pessoas eram isso. Elas viam que estava errado, sabiam que estava errado, mas não ligavam. Simplesmente faziam. Agiam por impulso, viravam as costas e saíam como se nada tivesse errado. É o que o Tiago está falando aqui, gente, quando eu falo sobre a palavra de Deus é para a gente que é cristão. Sabe, a gente que às vezes quer ler algo aqui na palavra de Deus, quer ler algo da Bíblia, das passagens, e falar isso aqui é para as pessoas do mundo. Né? Isso aqui é para o mundo. Não é, gente. O mundo não lê a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. Se fosse assim, a gente Jesus já teria voltado, porque o mundo inteiro já teria ouvido a palavra. É o que Jesus falou, o que Deus falou para nós. Ide, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Filho. E depois Jesus volta. Quando todo mundo conhecer sobre o Evangelho, saber sobre o Evangelho, é quando Jesus vai vir. É isso que está na Bíblia, é isso que está para nós a promessa da volta de Cristo Jesus. É quando o mundo inteiro conhecer sobre a palavra. Mas conhecer não quer dizer todo mundo se converter. Tá? Tem esse detalhe. Conhecer é ouvir, saber. Mas não querer praticar, não querer seguir. Infelizmente, é o que muitos acontece. Então, quando o Tiago fala ali para eles, para os irmãos, está falando para eles, não seja essa pessoa, gente. Não seja isso. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a Cristo Jesus. Sigam os passos de Jesus. Temos que seguir. Às vezes é árduo, é difícil, tem momentos tensos. A gente fica tenso ali, uma tensão, mas entregue na mão de Cristo Jesus, entregue na mão do Espírito Santo. Siga em paz. Faça o que Jesus fez. Seja manso e humilde. Porque as pessoas ali é exatamente o que o texto diz. Eles viam que tinha um problema, sabia, mas não fazia nada a respeito. Não ligava. Reconheciam que tinha algo para mudar, sabiam que poderiam mudar, mas não tomava atitude. Não sabia. Com um exemplo muito simples disso que eu posso dar para vocês. A pessoa está assistindo uma TV, uma televisão, ali um programa, e está passando algo nutricional, algo de nutrição para a pessoa alimentar, né? Para a pessoa alimentar bem. A pessoa olha para aquilo, a pessoa vê que é bom ela mudar o hábito dela, porque talvez até um hábito um pouco não saudável, né? Então ela está ficando empolgada ali com aquele programa, ela faz anotações, fala, isso é bom, não sabia que isso era assim para a saúde, eu gosto, mas não sabia, então vou fazer mais uso disso, anota. No final tem um livro anotado daquele programa. E o que ela faz? Vai comer fast food. Você olha e você fala, escutou, anotou, de nada serviu. Exatamente isso que o Tiago está falando para eles ali. As pessoas conhecem, sabem, entendem, está fazendo anotações, está lendo a palavra, sabe o que é certo e o que é errado, mas no final fecha a Bíblia e sai para fora e fala, vê isso aí amanhã, vê isso aí outro dia. Hoje não. Hoje é eu que importa. A minha vida é mais importante. Vou viver agora. Porque só se vive uma vez, né? A gente já ouviu muito isso aí. Quem nunca ouviu esse ditado popular? Só se vive uma vez, aproveita. É o que o inimigo fala para todo mundo aí. O inimigo está na cabeça de todo mundo falando assim, aproveita, viva, só se vive uma vez. Isso aí. E você está lá todo felizão no mundo, né? Estou feliz. Ai, que felicidade. Ai, que felicidade momentânea. Que tristeza.
a gente olha para essa pessoa e fala que é triste. Por que eu falo que é triste? Eu era essa pessoa, gente. Experiência. Achava que era bom, prazeroso. Ai, que alegria que eu ficava. Hoje em dia eu olho para aquela pessoa, sinto nojo, sinto tristeza. Como queria eu ter nascido crente, entendedor da palavra, por não ter passado por nada mundano que eu passei. Que isso é triste. Me decepciona, como cristão, saber que eu vivi essa imundície na minha vida. Isso não é orgulho, gente. Nunca será orgulho. Para mim isso é uma tristeza imensa eu ter vivido o que eu vivi, ter passado o que eu passei. E se eu posso aconselhar um irmão, uma pessoa, qualquer pessoa do mundo, não seja como eu fui. Fuja. Exatamente o Tiago falando, fuja da imoralidade sexual, fuja da moralidade. Fuja do mundo. Abstenha desse prazer momentâneo, a qual leva muitos ao inferno, a qual muitos não conseguem sair. Quantas pessoas vocês conhecem? Eu conheço que quis provar uma vez uma droguinha, algo tão ruim que faz mal para a saúde, mas quis, sentiu a vontade e nunca mais saiu. Eu tenho muitos irmãos que estão até hoje nisso. Oro por eles, mas é triste, é muito triste. E no momento que você está lá, no momento que você está fazendo, você sente prazer. É um prazer mundano. Não tem Deus nisso. Mas quando você está lá, você não consegue sentir. Para você isso é feliz, te deixa feliz, é dopamina. É aquela dopamina momentânea. Você chega depois em casa, sozinho. Numas trevas. Num buraco, que você não vê luz. Não vê saída. E no outro dia você volta a vestir uma máscara. Volta a se fazer de conta que você está bem. Isso vai te levando cada vez mais uma depressão interna. Você não consegue desabafar com ninguém. Você não consegue se abrir com ninguém. Porque é assim que o inimigo faz. O inimigo traz um prato cheio para crente. Prato que o crente olha prazeroso momentaneamente. O inimigo está ali com você. Você vai e serve desse prato. Se alimenta desse prato. Depois ele sai. Por quê? Ele já fez o trabalho dele. Já enganou mais uma pessoa. Essa é a competição dele com Deus. Enganar os filhos de Deus. E muitos de nós somos enganados. Estamos sendo enganados. É o que o Tiago está avisando nós. Sejamos praticantes da palavra. Pratiquemos, vivemos a palavra. Sejamos crentes, cristãos. Sejamos cristãos. E não somente crente. Porque crente, até o diabo é. Até ele é. Mas que sejamos cristãos verdadeiros. É sobre isso, gente. O que o Tiago está dizendo aqui, quando ele faz a ilustração do espelho, é como que a gente é quando a gente obedece a palavra de Deus. Qual reflexo você passa para as pessoas? Quando a pessoa olha para você, o que realmente que ela vê? Quem ela vê através de você? Porque quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, quando a gente entrega a vida para nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando a gente proclama que Ele é nosso Senhor Salvador, Deus olha para nós, vê a gente pecador. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, Deus consegue olhar para nós e ver Cristo Jesus. Ver o sacrifício de Jesus através de nós. Já não vê mais o pecado. Esse é o reflexo que a gente tem que refletir para o mundo. Viver para o mundo é isso, ser cristão no mundo. O que a gente não pode fazer? O que muitos fazem? Chega perto de pessoas que não são cristãos, elas sabem que você não é crente. Você sabe que elas não são crentes, perdão. Elas sabem que você é cristão, você chega perto dela, em vez de você ser cristão, você fala, cara, eu sou cristão, eu sou crente. Obedeça a palavra. Chegou perto dessa pessoa, a pessoa começa com brincadeira imunda, você fala, não, está repreendido. Não faço parte disso. Um dia fiz, hoje não. É sobre isso. Mas o que você faz? Porque você quer agradar ela, parece que você tem isso de agradar os outros. É o que eu falei aqui no começo, agradar os outros de fora. Você quer agradar essa pessoa, um amigo antigo, um colega antigo. Então quando essa pessoa começa a brincar com você, lembra o que nós fazíamos antigamente? Em vez de você falar, eu não sou mais essa pessoa, hoje em dia, fui lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, nova criatura,
Sou nova criatura. Mas não, você volta a ser a antiga criatura perto dessa pessoa. Para agradar ela. Para agradar ela. Em vez de agradar Jesus. Olha que ilustração perversa do inimigo. Aí você pega depois, chega aqui, num culto. Ai, tem que orar para aquele irmão lá, aquele irmão perdido. Você está perdido junto com ele, meu amigo. Você está se perdendo junto com ele quando está com ele. Como que você quer a salvação dele se você não é um caminho para ele? Ele vê que você vai na igreja e continua igual a ele. Ele vai falar o quê? Por que eu vou na igreja? O cara vai e é igual a eu. Por que eu tenho que ir na igreja? Fazer o que nessa igreja aí que ele vai? O cara está saindo pior. Que igreja é essa? Ainda acaba sobrando as coisas para o pastor, né? Para quem prega aqui, que está aqui ministrando na vida dessa pessoa. Porque acaba sobrando, o cara que é do mundo, ele não entende. Ele não sabe que não trata de mim. Não é sobre mim, não é sobre vocês, não é sobre ninguém. Ele não entende isso. Ele acha que quando a pessoa vem aqui na igreja, o pastor ministra, e a pessoa tem que obedecer o que o pastor fala. A gente acha que aqui é um clube de militar, né? Onde eu estou aqui, vocês têm que obedecer. Fala, ó, sentido. Vou falar a palavra agora. Obedeçam. Pá, pá, pá. Você fala, ok. Sim, senhor. Sai daqui como um soldadinho. Pá, pá, pá. Obedecendo a ele. Aí chega ali, o cara fala, não sei o que, vamos para a festa. Não. Meu pastor disse não. E sai andando. Gente, não é assim. Não é isso. Se fosse assim, seria fácil demais. Mas a gente vai aqui, fala a palavra, prega a verdade. E a pessoa escuta, fala assim, glória a Deus, eu sou pecador. Entendi, eu sou pecador. Mas sai para fora e esquece. O Espírito Santo não convenceu ainda. Mas se trata do Espírito Santo, é Ele que convence. É através dele. A gente tem que orar para o Espírito Santo tocar as pessoas. É isso que a gente faz. Deus fala, ore sempre, ore sem cessar. Ore sem cessar. Jejue. Oração em jejum. Comem da palavra. Jejuem a palavra. É sobre isso, é sobre a palavra. Mas a gente tem que fazer nosso papel. Amor, dá um papel para mim também. Fazer um papel e dar um papelzinho para mim. A gente tem que fazer nosso papel. Qual é o nosso papel? Ser como Cristo. Obrigado. Ser como Cristo Jesus. Jesus veio, obedeceu a Deus, obedeceu aos mandamentos, obedeceu o caminho, obedeceu tudo que era para obedecer. Sofreu na cruz por mim, por você, por todos que estão aqui. Jesus passou, carregou, suportou. E a gente não consegue nem suportar ser cristão fora daqui. Olha só como somos nós. Como somos nós. No versículo 25, quando diz, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago aqui, ele fala primeiro, bate, né? Dá uns tapinhos na pessoa, acorda a pessoa, fala, cuidado com o caminho que você está indo, presta atenção no caminho que você está fazendo aí. Mas depois ele fala o quê? Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade. O evangelho é isso, é a liberdade, é a lei perfeita de Deus. Ele está falando, olha, tranquilo, tem ainda salvação para todos. Existe aqui a salvação. Atente para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Sobre isso, persevere, continue firme. Está difícil? Vai ficar pior, mas persevere. Peça ajuda ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai ajudar você, vai aconselhar você. Mas persevere para ser salvo. Porque olha, não sendo ouvinte que logo se esquece. Não seja como os outros. Nunca faça da sua vida uma comparação com os outros. Não se compare com ninguém. Você conhece você não conhece a outra pessoa. Você se conhece. A gente conhece as histórias de outras pessoas, igual do Hitler, esses caras malucos aí que existiu, porque escreveram sobre eles. Mas a gente não conhecia eles perfeitamente, o que estava na mente deles, só Deus conhece. Só Deus sabe do nosso íntimo. Tem coisas aqui que vocês não contam para ninguém, mas Deus sabe. Ele sabe, e vocês sabem que Ele sabe. Mas vocês não têm coragem de tirar isso para fora. É isso que eu falo. A gente não conhece, mas Ele conhece. Então a gente, quando conhece a palavra,
Não podemos esquecer dela. Sejamos praticantes. Como eu falo aqui, mais operoso praticante. O que é operoso praticante, gente? Alguém que trabalha com dedicação, empenhado. Alguém empenhado, diligente. Esse será recompensado. Operoso praticante. Esse Deus vai recompensar. O que é a nossa recompensa? A volta de Cristo. Encontro com Cristo. Reino. O novo céu, o novo reino. A nova Jerusalém. Vivemos com Cristo Jesus. Ele será nosso rei, nosso governador, nosso tudo. Seremos glorificados. Estaremos com o rei. Não passaremos com mais nada disso, como eu sempre digo, né? Muitos aqui já estão até calejados disso. Mas não teremos mais essa questão de pecado, de mentira, de tentação. Seremos lavados para sempre. Vestes novas. Viveremos com Cristo Jesus. Alguns pregadores conhecidos do passado diziam. Primeiro, um que eu amo muito, estou lendo muito sobre ele, que é Charles Spurgeon. A Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. A Bíblia não é sobre você conhecer, porque tem muita gente que quer conhecer a palavra para julgar o irmão. Quem é que não conhece esse tipo de pessoa? O cara fala assim, eu estudei sobre isso. Isso aí que você está fazendo é errado. A Bíblia diz que é errado isso aí. Para julgar. Quer conhecer para julgar. Não é sobre isso. Charles Spurgeon dizia, a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. É uma mudança de vida. É uma transformação. Quando a gente passa a ser uma nova criatura, a gente se arrepende, se entrega a vida para Jesus, passamos pelo batismo, assim como Jesus fez, uma nova criatura nasce. É sobre isso, sermos transformados pela palavra. Não se trata somente de conhecer, pois naquela época os fariseus, eles conheciam tudo, os 5 livros. Às vezes o conhecedor das leis, eram mestres das leis, chamado mestre das leis. Tinham conhecimento ou não tinham? Tinham, mas de nada adiantava. Queriam conhecer para si mesmo, para si próprio, auto se beneficiar. Deus não estava presente. Deus conhecia o coração deles. Deus conhecia o coração deles. Então Charles Spurgeon escreveu isso. A Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Dwight Moody escreveu, a Bíblia foi dada não apenas para a nossa informação, mas para a nossa transformação. Não se trata sobre informação, saber informar. É muito bom, gente. Eu falo, um crente tem que ler pelo menos a Bíblia uma vez. Todo crente tem que pelo menos ter lido a Bíblia uma vez na vida. Aí depois ela pode falar de algumas coisas, mas tem que ler pelo menos uma vez a Bíblia. Mas não se trata de tirar a informação da Bíblia. Se trata de transformação. Você lê para ser transformado, para ser tocado. Quando a gente ora, a gente não ora. A sua palavra ela é viva e eficaz. Se renova todo santo dia. É sobre isso. Renovação da sua vida, da nossa vida. Transformação. Sermos transformados. Transformados para bem, para algo melhor. Porque aí a gente busca o quê? A santificação diária. É a transformação. É essa a transformação. John Wesley, muito conhecido, dai-me 100 homens que não temam nada senão o pecado e não desejem nada senão a Deus, eu abalarei o mundo. A gente tem quantos cristãos hoje em dia no Brasil? Não sei quantos milhões de cristãos a gente tem. Que mudança tem no mundo? São crentes, conhecedores da palavra, mas não vivem. Porque se a gente vivesse, o mundo seria diferente. É isso que John Wesley fala, me dê 100 homens, 100, que não temem a nada, senão o pecado. Porque é isso, o pecado nos afastam de Deus. E eu abalarei o mundo. Olha quão forte é, 100 homens, 100 só, gente. E o John Wesley falava que abalaria o mundo. E nem isso conseguimos hoje em dia. Ter 100 homens presentes, que são fiéis a Deus, que são tementes a Deus. Temem o pecado. Hoje as pessoas vivem brincando com o pecado, né? Jonathan Edwards, a verdadeira piedade consiste em prática. Piedade, misericórdia. Praticar ela diariamente. Ser misericordioso é o que eu disse aqui. Tratar a pessoa da mesma forma que você queria ser tratado. Qual que é o erro nosso? Trata mal a pessoa, aí depois a gente é tratado mal, a gente fica bravo. Fala, essa pessoa me trata muito mal. Mas você faz o quê?
igual ou age pior. Você deixa aquela amargura tomar conta de você, aquela angústia, aquele rancor da pessoa, você fica triste, deprimido, e depois você quer tratar todo mundo mal. Você se sente mal e quer que os outros se sentem mal também. Onde já se viu isso? Imagina, gente, Jesus sendo assim. Jesus carregou o preço, carregou tudo, as nossas imundícias, nossos pecados, nossa iniquidade. Aquela cruz pesada que não era dele. A gente leu isso, a gente estudou isso aqui semana passada, no culto passado. A cruz não era de Jesus. E não se trata que a cruz era nossa. A cruz ali era de Barrabás. Era para Barrabás, não era o tamanho de Cristo. Por isso foi difícil carregá-la. Mas ele carregou arduamente, perseverou até o final. Até o final. E no final, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está consumado. Entrego o meu espírito a você, Pai. Expirou, morreu. Hoje em dia, uma pessoa trata a gente mal, a primeira coisa que a gente fala já quer praguejar a pessoa. Deseja tudo de mal para essa pessoa. Essa pessoa tem que ir para o inferno. Pessoa ruim, pessoa rancorosa. A gente também age errado, a gente também erra. Imagina a mesma forma que a gente trata a pessoa, dessa forma a pessoa trata a gente também. A pessoa manda a gente também para o inferno. Já pensou? Quantas vezes você foi para o inferno? Porque se você mandou tantas pessoas para o inferno, você também foi mandado para lá. Já pensou? Martin Lloyd-Jones. A maior necessidade da igreja hoje é homens e mulheres que não apenas conheçam a verdade, mas a vivam. É o que a gente leu. Não se trata somente de conhecer, mas se trata de viver, que é o difícil. Conhecer às vezes é fácil, conhecer algo, saber que é errado. Difícil é não fazer. É essa a dificuldade hoje. Viver a verdade que é o Evangelho. Viver o que Cristo Jesus viveu. Viver o que Deus quer de nós. É essa a dificuldade hoje em dia de nós, irmãos, aqui hoje. Nossa dificuldade é viver o Evangelho. Sermos luz no mundo, sal da terra. Refletimos sobre isso. Terceiro e último ponto que eu vou entrar agora. Religião verdadeira e cuidado com os necessitados. Coloca, por favor, 26 e 27. Já está aí, rápido. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui no 26, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Tiago, o que ele falou lá em cima, o que ele explicou no 19, ele está repetindo aqui. Se a pessoa ela considera ser cristã, a pessoa ela fala que ela é cristã, mas ela não consegue controlar a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. Por quê? A espiritualidade verdadeira se prova no que sai da nossa boca. Você pode enganar muitas pessoas, você pode tentar se enganar, mas chega um momento que você não vai conseguir. E é isso que acontece. A gente às vezes quer falar sobre arrotar a espiritualidade, mas chega um momento que a gente vai ter que soltar quem a gente é. A gente não consegue fingir por muito tempo. Você não consegue usar a sua máscara por muito tempo. Ela vai cair. Deus não compactua com isso. É que o Tiago está falando com eles aqui, com os irmãos que estavam ali na época. Não adianta vocês falar que vocês seguem Deus. Não adianta vocês falar que vocês seguem Jesus Cristo. Se o que sai da boca de vocês não tem nada a ver com o que Jesus falou, com o que Jesus fez, que Jesus agiu, como Jesus agiu. De nada adianta vocês falar isso. Estão enganando a vocês mesmos. É isso que é triste. Porque o mais triste que eu falo sobre essas pessoas,
sobre quem faz isso, ou quem, né, pratica esse tipo de coisa, é que ela acha que ela está enganando as pessoas. E ela acha que isso é legal, não sei. Ela acha que está tudo bem, talvez. Mas está enganando ela mesma. A religião dela é vã. De nada adianta fazer isso. De nada adianta ser parecido religioso por fora. Ir à igreja, como eu disse aqui, vir à igreja, conhecer as doutrinas, louvar a Deus nos louvores, orar. Que adianta isso? Se a língua está fora de controle. De nada adianta. A gente vem aqui cantar, a gente pode louvar o Senhor, orar. Se a tua língua fora daqui não tem controle. Aqui você louva a Deus, fora, não faça isso. O que eu falo? Vim aqui à igreja, está aqui presente. Glória a Deus, irmãos. Oro para Deus continuar trazendo vocês para a igreja, continuar trazendo vocês ao templo dele. Vocês virem entender, se prostrar os pés no chão, os joelhos no chão, e falar: Deus, eis-me aqui. Sou um pecador arrependido. Me ajude. Eu oro por isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Me prostro ao chão e oro para Jesus, pedindo dele misericórdia mais um dia. Pois é difícil. Quando a gente entende, a gente é pecador, a gente entende sobre Deus, a gente sabe quem é Deus, a gente vive uma distância imensa de Deus, da santidade dele, como ele é santo, como ele é grande. E a gente fala: como eu estou longe, mas Cristo Jesus fala: através de mim vocês estão perto. Através de mim vocês alcançam o Pai. Através de mim, tudo através de Jesus, é fácil. Isso nos alivia. Sabe, você sente um alívio, fala: glória a Deus, eu consigo chegar ao Pai. Através do Filho. Agora imagina o Antigo Testamento, quão cruel era, quão difícil era. Tinha que pegar um animal, pegar uma oferta e entregar a Deus, para o sumo sacerdote falar com Deus, para depois você ser perdoado. Quantas vezes, talvez, quantos animais tinha que matar? Mas, gente, hoje não. O caminho hoje em dia é tão simples. Arrependa-se. Creia em Cristo Jesus. Entenda, conheça a palavra e viva a palavra. Ore a Deus, ore a Jesus. Através dele, chegará ao Pai. Por isso que é fácil. Às vezes a gente fala mas isso não faz tanto sentido, Thales. Não tem sentido, porque você peca, a gente peca todo dia. Aí todo dia você vai orar? Todo dia você ora, irmão. Paulo diz: ore sem cessar. Jesus diz: ore sem cessar. Os cristãos oram sem cessar. É fácil. E isso é muito bom, porque o que eu falo, um pecado, quando a gente peca, não é para tirar você da presença de Deus. É para te trazer na presença dele. Para você entender, sem ele não sou ninguém. Sem ele eu não consigo. Sem Cristo Jesus não posso. Não dá. É isso. É por isso que é glorioso isso. Maravilhoso. A gente entender isso. De saber. Não é que seja fácil. Não é que seja fácil. Não é. Às vezes acontece, a gente não refreia a língua. A gente não pensa para falar. Acaba falando besteira. Mas o bom é que a gente se arrependa. E a gente volta atrás, peça perdão primeiramente a Deus, peça perdão a pessoa que você falou mal, que tratou mal, e segue a vida, segue o caminho. Não desista, não desista, porque o inimigo quer isso, que você desista. Ele quer que você desista para falar para Deus: mais um, levei mais um, ganhei mais um. Porque a batalha é essa. A nossa batalha, quando é retratada na Bíblia, é contra ele. É contra o inimigo. Hoje em dia a gente pensa que a nossa briga é contra o irmão, contra uma pessoa. Porque essa pessoa tem que brigar com ela, porque essa pessoa é do inimigo. Você está agindo igual. Você quer tanto ajudar a Deus, às vezes a gente quer tanto ajudar a Deus, que a gente acaba atrapalhando nós mesmos. Atrapalha a Deus, atrapalha nós mesmos a nossa caminhada. Quem não lembra da passagem de Uzias, quando Davi quis trazer a arca para Jerusalém? Davi fez uma carroça para trazer a arca. Pôs a arca na carroça. Vinha trazendo a arca, cantando, louvando.
a arca passou no alto relevo ali, foi cair, Uzias pôs a mão para a arca não cair no chão. E foi morto. Morreu por quê? Deus falou. Porque ele pôs a mão no que era sagrado a Deus. Quis ajudar a Deus. Porque ela ia cair no chão, a arca. A gente lê, a gente entende o quê? A arca ia cair. Então ele quis ajudar a Deus. Mas o que é o problema? Agir da forma errada, tentando fazer o que é certo. É isso que Uzias fez. Era certo? Era certo, mas agiu da forma errada. Por que da forma errada, gente? Porque tinha um mandamento como carregar a arca. Tinha um mandamento como transportar uma arca. Eram os levitas. Tinham que consagrar. E eles que tinham que carregar a arca. Eles que carregavam a arca. Então tinha escrito já. É isso que eu falo. Às vezes a gente acha que está fazendo o que é certo, mas a gente não leu. A gente entende pela metade. A gente vê de um ângulo diferente. Mas está escrito. Deus deixou escrito. A arca para ser carregada é com os levitas. Os levitas carregam a arca de Jesus, a arca de Deus, onde tinha as pedras, os mandamentos. Era ali, é dessa forma que carrega a arca. E Davi quis trazer a arca, feliz de trazer a arca. Uzias morreu e ficou furioso. Davi ficou furioso com Deus, quis culpar Deus, e Deus falou, está escrito. A forma certa é essa. Você quis agir certo, mas da forma errada, meu filho. É isso que a gente faz às vezes. Acha que é certo, mas age da forma errada. É isso, gente. E como a gente pode ver isso que eu falei hoje? Em quem ora, mas fala mal dos outros pelas costas. A pessoa fala, eu sou de Deus, está orando, mas aí fora daqui, está fofocando, falando mal dos outros. Quem lê a Bíblia, lê a palavra de Deus, mas é grosseiro. Trata as pessoas mal. Não entenderam. A pessoa acha que ela é muito espiritual, né? Muito maduro espiritualmente falando. Mas não sabe falar com mansidão. Quem lembra? Os frutos do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Frutos da carne, ira. Tá vendo a conjunção aqui? Os frutos do Espírito, mansidão, amor, domínio próprio. Frutos da ira, moralidade sexual, ira, perversidade. É isso, gente. Tem essa diferença. Muitas pessoas acham que é maduro espiritualmente, mas acabam sendo isso. Não tem o fruto, ou esquece do fruto do Espírito Santo. Não sejamos assim. Para finalizar, o 27, versículo 27. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Por que órfãos e viúvas? Por que Tiago aqui? Por que Deus, através de Tiago, fala isso? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, gente, pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Por que tem esses órfãos e viúvas? Se a gente for ver para o lado hoje em dia, principalmente hoje em dia que acontece hoje, um órfão e uma viúva, quando você ajuda ela, quando você estende a mão para ela não tem como te retribuir somente através das palavras. Ela não tem como te retribuir financeiramente, não tem como te ajudar, porque ela precisa de ajuda. Ela é uma pessoa que precisa de ajuda. Então é isso que Tiago está falando. É isso que Deus quer. Que a gente ajude as órfãs e as viúvas. É isso o mandamento de Deus para essa igreja. Mas o que as pessoas fazem hoje? Hoje em dia a gente vê muito isso. A pessoa ajuda o irmão rico. Né? Por quê? Eu vou dar uma força para esse irmão aqui. Né? Mais tarde ele vai fazer uma grande oferta aí para mim. Vou ajudar essa outra irmã aqui, porque pode me ajudar nessa outra forma. As pessoas procuram ajudar os outros querendo ganhar algo em troca. Querendo sempre algo em troca, é o que Deus falou. Deus deixou claro isso. Não se trata disso. Quando Deus vai pedir oferta, quando Deus pede oferta, dinheiro, quando Deus fala sobre dinheiro, oferta, dê conforme o seu coração. Paulo escreveu isso. Dê conforme o seu coração. Não com pesar. E não pensando que Deus vai te abençoar. Porque eu vou dar, porque eu vou ganhar. Não é assim que funciona. Com Deus não funciona assim. Mas muitos hoje em dia pensam nisso.
Por isso que Tiago deixou claro, órfãos e viúvas, porque eles não conseguem ajudar financeiramente. Eles precisam de ajuda, total ajuda. E é isso. Porque quando a gente ajuda um órfão, uma viúva, isso claramente nos mostra o quê? Que a gente tem o amor verdadeiro de Cristo Jesus. Sacrificial e cristão. É isso que demonstra. É isso que Jesus quis passar para nós. Seja manso e humilde. Amor, 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Amar o teu próximo como a si mesmo. O amor que você tem por você tem pelo outro, pelo próximo? Esse é o mandamento. Esse é o mandamento. Para finalizar, guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se incontaminado do mundo. Manter o coração puro. Guardar o coração. Os valores firmes sem deixar levar as pressões e padrões do mundo. Não se trata de isolar. Não é, a gente quando fala isso para a pessoa se guardar do mundo, né? Fala que tem que se guardar do mundo, a pessoa quer isolar. Acha que eu vou me isolar do mundo agora que está tudo certo. Não é isso. Não é isolar. Não é se isolar. Mas não se misturar com pecado. Não se misturar com pecado. Você tem que ser cristão, gente. A gente vive no mundo. Não tem como você se isolar do mundo. Você tem que trabalhar. Você não é rico, tão rico o suficiente para comprar uma ilha para você e se isolar nessa ilha. A gente precisa, a gente trabalha no mundo, a gente faz parte do mundo, a gente sai para o mundo. A gente vai estar no mundo. Mas é não se misturar com o pecado, é o que eu disse aqui. Você ser crente, cristão, no mundo. Ser exemplo no mundo. É sobre isso, gente. É sobre isso. E a gente tem que entender. Mantemos os olhos firmes em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele deu a vida por nós. Ele é o bom pastor, o sumo sacerdote. É Ele. É através dele, gente. Não é através de mim, não é através de ninguém que está aqui. É através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa foi a palavra de Jesus Cristo. Ninguém chegará ao Pai, a não ser através dele. Lembre-se que foi dito aqui. 2 caminhos. 2 escolhas. 2 decisões. A quais sejamos responsáveis. Quais sejam as nossas escolhas, sejamos responsáveis como homens e mulheres maduros, que escolhemos para nós a bênção ou a maldição. A escolha é nossa escolha. Não joguemos essa culpa em Jesus, não joguemos essa culpa em Deus, e muito menos no Espírito Santo. É a gente que vai decidir qual escolha seguir, se a gente quer bênção ou maldição. Sejamos cientes disso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Passamos para o momento ofertório, Juan.